Salmo 15, versículo 1 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com o dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus, mais uma vez te agradecemos por esse privilégio. Pai, faz a tua palavra, meu Deus, trabalhar em nossas vidas, que a tua palavra flua de uma maneira muito especial, para que haja entendimento, para que haja, meu Deus, um agir do teu Espírito Santo nessa noite no meio da tua congregação, no coração de cada um. Que a tua palavra vá e produza resultados para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que todo impedimento, meu Pai, que todo impedimento que haja nesta noite para que a tua palavra, meu Deus, ela não seja pregada, ou não seja ouvida, ou não seja recebida, que caia por terra todo o intento do inimigo. Que a tua palavra, meu Deus, ela opere em nossas vidas e produza frutos em nossas vidas, e que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra nessa noite. E o que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. E pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Amados, Davi ele escreve esse salmo. Davi escreve este salmo quando levou a arca para Jerusalém. E essa história está lá em 2 Samuel, no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 18. Nós sabemos essa história, né? Que lá em Samuel, onde Davi levou a arca do Senhor, onde a arca de Deus ficou permanente em algum local, e depois aí tem aquela história daquela dança que as pessoas dançam na igreja porque Davi dançou, mas Davi dançou na rua. Davi dançou de alegria porque a arca do Senhor estava indo. Ele não dançou dentro do templo, ele não dançou dentro de uma congregação. Vamos dizer que ele dançou numa procissão, onde as pessoas estavam indo se alegrar. E hoje as pessoas inventam a dança dentro das igrejas baseada porque Davi dançou. Mas Davi dançou fora, Davi dançou numa comemoração, numa festividade em que a arca estava indo. Seu desejo era morar ali também, queridos, onde fez a sua casa, 2 Samuel capítulo 6, versículo 20. Por isso perguntou quem poderia habitar no santuário. Aí Davi escreve esse salmo que nós acabamos de meditar. Aí Davi escreve esse salmo que tem apenas 5 versículos. E aqui nós aprendemos, nós temos algumas características desse salmo. Que o versículo 1 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Ele faz 2 perguntas. E essas perguntas podem ser dirigidas para cada um de nós também nessa noite. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no céu? Quem habitará na casa do Senhor? Quem habitará na nova Jerusalém celestial? Olha que pergunta. Quem habitará no teu santo monte? Aí eu faço a pergunta para o pastor Marcos: Pastor Marcos, se o senhor tivesse partido há uma semana atrás, aonde iria ser a tua habitação? Aonde seria a habitação daqueles que estão perdendo a vida? Essa semana eu estive conversando com uma pessoa, e tem uma pessoa que
faz um tempo, uns 60 dias mais ou menos, que deixou, que morreu. E ele morreu e ele estava vivendo de uma maneira muito mundana, em boates, em farras, em bebedeira. Aí eu conversando com uma pessoa e falou assim: que bom que ele está no céu. Está vendo? Irmãos, nós temos que aprender uma coisa, que o céu não é para todos. Tem um hino que diz: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, são quebrantado. Então, irmão, é isso. No céu não entra pecado. Se assim fosse, para que Jesus morreu na cruz? Se assim fosse, para que aquele sacrifício de Cristo na cruz, se qualquer um que morre vai para o céu? É simples de entender, queridos. A Bíblia fala: no céu não entra pecado. Sabe por que as pessoas fazem isso? Falam isso? Porque não estuda a palavra, não lê a Bíblia, não se preocupa de ler a palavra, não se preocupa de estudar. Eu estava falando com o pastor Marcos e sua esposa agora há pouco. Eu fiquei mais de 8 horas preparando um sermão para pregar hoje. Deus mudou agora de tarde. Às vezes a pessoa pensa, né, pastor Marcos, que para pregar é só chegar aqui e não ver. Não, você tem que estudar, você tem que meditar. Graças a Deus, pastor Marcos, eu adquiri a Bíblia Thompson essa semana. Eu estava namorando com aquela Bíblia. Sério? Sério. Mas ela é a mais nova. A nova. E preparei exatamente esse sermão por ela, estudando ela, que era boa. A Bíblia Thompson, ela não tem comentário. O bom é isso, que você tem que estudar, você tem que pesquisar. Ela tem cadeias temáticas, ela tem temas, né? Então você tem que estudar a palavra. Isso é bom. Às vezes você pega uma Bíblia de estudo, tem um comentário lá do autor, do escritor, não sei de quem, você vai às vezes copiando, vai pegando uma referência daquilo lá, e vai trazendo para o seu sermão. É bom também que você, né, enriquece, mas a Thompson é muito bacana, muito maravilhosa. Então, queridos, voltando ao assunto: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Eu faço essa pergunta para vocês, não precisa responder. Se nós partir hoje, será que nós vamos para o céu? As pessoas lá fora dizem que Deus está em todo lugar, Deus está com eles, Deus está assim, Deus está assim. Irmãos, não. Deus está com aquele que faz a vontade dele. Aleluia. Deus está com aquele que faz a vontade dele, que está na presença dele. Deus está com aquele. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, no versículo, se eu não me engano, 12 a 16, diz que os olhos do Senhor estão atentos aos justos e os ouvidos atentos às suas orações. Aos justos. Aí essa semana eu estava meditando, o Espírito Santo falando no meu coração: por que as pessoas dizem que a gente às vezes coloca até um versículo na rede social, um versículo de bênção, e as pessoas: eu creio, eu tomo posse, é para mim, é não sei o quê. Mas toda palavra de Deus, irmãos, vocês têm que entender, assim como eu também tenho que entender, que a palavra de Deus não é para pecador as promessas, é para quem é justo. A Bíblia é anunciada para todos, o Evangelho é para todos que queiram, que quer, mas as promessas é para quem é justo, é fiel ao Senhor. Mas por que Deus permitiu que aquela pessoa morresse ou que aquele acidente acontecesse? Ele não permitiu, é a palavra. Se você desobedeceu, você vai ser julgado pela própria palavra. Deus não pode voltar atrás. Deus até tem dó, Deus tem dó. Por exemplo, o pastor Marcos caiu, Deus sentiu misericórdia dele. O meu filho se machucou no acidente de moto, mas por quê? Desobediência. Foi desobediente a pai, a mãe e a palavra.
E todas as vezes que eu e você for desobediente à palavra de Deus, não é que Deus quer, é porque a palavra dele é fiel, é justa. É a palavra dele que é justiça. É a palavra dele que é fiel. Deus está lá. Tudo para nós está aqui. Se nós seguir isso aqui à risca, nós vamos ser bem-sucedidos em todos os sentidos. Amém? E aqui nós vamos aprender algumas características daquele que vai habitar no céu. Olha o versículo 2. Versículo 2 diz: aquele que anda sinceramente. Aquele que anda sinceramente, nós aprendemos a primeira coisa, é aquela pessoa que anda com integridade. É aquela pessoa que anda com integridade. Não é assim que está o salmo aí? Pode deixar a Bíblia aberta, irmãos, para a gente ir acompanhando. Versículo 2: aquele que anda sinceramente. Primeira característica daquele que vai morar no céu é integridade. Não ter coração dividido. Salmo 15, né? Não ter coração dividido. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler para vocês: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então, esta é a primeira característica de uma pessoa íntegra. A primeira característica daquele que vai morar no céu é ser íntegro, é ter coração puro, mãos limpas. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos ser. É difícil, mas não é impossível. Nós estamos vivendo hoje num mundo onde a tecnologia, onde as coisas estão bem à frente, mas nós não podemos retroceder na palavra. Nós não podemos dar um passo atrás na palavra. Tem até pregador que diz que a Bíblia tem que ser atualizada, mas a Bíblia diz que se nós tirar um tio, um Y dela, alguma coisa, nós seremos condenados, é anátema. Nós não podemos tirar um tio, uma vírgula, nem acrescentar, nem colocar, como diz Apocalipse 22. A Bíblia, ela permanece fiel por toda a eternidade. Aleluia. Jeremias capítulo 29, versículo 3 diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Isso é a primeira característica do cidadão que quer morar no céu: integridade. E quando nós temos integridade, nós vamos buscar Deus e nos acharemos quando buscarmos de todo o nosso coração. É isso. A segunda coisa que nós encontramos ainda no versículo 2: e pratica a justiça. Segunda coisa que nós encontramos aqui é praticar a justiça, é ser justo. É a segunda característica de uma pessoa que quer morar no céu. Ele tem que ser justo e pratica a justiça. Quem nos justifica é Cristo, é Jesus, o único justo. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos ser justos, mas só tem um que pode nos justificar, é Jesus. E nós estamos aqui nessa noite porque nós somos justificados em Cristo. Você não saiu de Mojimirim, nem de Paulínia, nem de Arthur Nogueira porque quis tomar chuva em Cosmópolis. Não, porque você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. E quando nós estamos congregando, a igreja de Cristo está reunida, o corpo de Cristo está aqui. Como diz Hebreus, que nós precisamos congregar, nós precisamos estar unidos. Tenta tirar uma brasa de um braseiro e separar ela para você ver, ela vai apagar. Tenta tirar um crente da igreja, ele vai esfriar, ele vai desanimar, ele vai desistir, ele vai parar. Aí vai ficar um crente de internet, ouvindo pregadores hereges, falsos profetas. É o que tem muito na internet, irmãos. Cuidado com a internet, vigie. Se você não tem uma base para saber diferenciar, você vai se alimentar de coisas estragadas. Aí daqui a pouco você não está indo mais nem para a igreja. Eu conheço pessoas dessa maneira.
Quem conhece? Acho que todos nós conhecemos pessoas que agora, depois da pandemia, agora é culto online, não sei o que online, e você tem que congregar, a igreja tem que estar juntas, nós temos que sentir o calor humano, nós temos que sentir a igreja juntas, reunidas, como lá em Atos capítulo 2, eles viviam reunidos juntos. É isso que faz. Então, para nós sermos cidadãos do céu, nós precisamos praticar a justiça. Terceira coisa, aí no versículo 2, e falar a verdade do seu coração. Para nós sermos cidadãos do céu, precisamos ser verdadeiros. O diabo é o pai da mentira. João 8,44 diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós precisamos ser verdadeiros. Sim, sim, não, não. A verdade dói? Dói. A verdade machuca? Machuca. Mas precisamos ser verdadeiros. Quando você é verdadeiro com a pessoa fica até chateada, porque você é verdadeiro. As pessoas parecem que gostam de ser enganadas. Mas quando você fala a verdade, quando você prega a verdade, quando você vive na verdade, tem pessoas que se incomodam com a verdade. Porque a verdade, você às vezes vai corrigir um filho, vai corrigir um parente, vai corrigir até um esposo, exortar uma esposa. Ninguém gosta da verdade. Aquilo é bom para a gente, mas a pessoa não aguenta aquilo. Então a verdade, ela prevalece em todos os sentidos. Às vezes você vai orientar, mesmo a pessoa sabendo que aquilo é bom, não aceita. Aí diz aqui: os filhos de Deus são libertos pela verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só é liberto quando você conhece a verdade. Por que é que hoje nós estamos aqui, convertidos em Cristo? Porque nós conhecemos a verdade, não é, Xavier? Porque a palavra de Deus nos purificou, e hoje nós conhecemos a verdade. Mais uma vez, os irmãos não vêm para aqui por causa de nada diferente, a não ser a palavra. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então precisamos ser verdadeiros para ser um cidadão do céu. Andar em verdade, em novidade de vida o tempo todo. É isso que nós temos que fazer, como o João está falando. Se nós conhecermos a verdade vai nos libertar, amados. A verdade vai nos dar graça. A verdade vai nos conduzir por esse caminho de perdição, esse caminho de sujeira, de imundícia. Quem é que quer ver um filho no caminho errado? Ninguém. Quem é o pai que quer ver isso? Não, o pai pensa no futuro, no filho, pensa numa faculdade, pensa no esposo, pensa no marido, pensa tudo de bom, só não pensa o mal. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas as pessoas não querem conhecer a verdade. As pessoas não querem viver na verdade. E a quarta coisa que aprendemos aqui no versículo 3: aquele que não difama com a sua língua. É aquele cidadão que quer morar no céu, é aquele cidadão que não fala mal, mas fala a verdade. Pede ao Senhor que guarde os seus lábios. Salmo 141, versículo 3 diz: põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, evite falar coisas que não edificam. Precisamos falar coisas que não edificam. Por que é que nós não falamos somente coisas que edificam? Um dos problemas é a natureza carnal, né, pastor Marcos? A natureza carnal da gente, ela já inclina para o lado do mal. Vamos supor, você chega na casa de uma pessoa, você deve, Pai do Senhor, meu irmão, como é que você está? Vamos fazer uma oração, vamos orar, como é que você está? Como é que está a família? Não, a gente já pende para o lado da carne, já leva para o outro lado. Você viu fulano? Você viu o ciclano como é que está? Viu o pastor Marcos? Caiu. Acho que foi a esposa dele que deu uma pancada nele. É assim que, né, irmã Eliana? Você viu como é que está o olho roxo?
aquilo eu tenho certeza, ele disse que é logo aquilo do armário, aquilo foi paulada, aquilo foi a esposa, é assim. Mas a gente não chega, pastor Marcos, Deus abençoe, meu querido, Deus te guardou, te livrou. É isso que nós temos que fazer. Mas olha só, olha o que é que o Salmo 141:3 diz: põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, evita falar coisas que não edificam. Nós precisamos chegar nos ambientes e falar coisas que edificam a vida das pessoas, orar pelas pessoas, orar pela vida das pessoas. Às vezes a pessoa está passando um problema tão grande, né? E às vezes a pessoa precisa só de um abraço, e a pessoa não faz isso. Às vezes a pessoa não quer nada, só um abraço. Só te abraçar porque eu senti no coração de te abraçar. A pessoa cai em lágrimas, porque ela quer só um abraço, ela quer só um aconchego. É isso que nós temos que fazer. Versículo 4: a cujos olhos o réprobo é desprezado. Réprobo quer dizer excluído. A cujos olhos o excluído é desprezado. A cujos olhos o réprobo é desprezado, excluído. Para nós entrarmos, ser morador do céu, nós precisamos ter um olhar puro, um olhar sincero. Olhar sincero, não para sermos reprovados ou excluídos, mas cujos olhos o réprobo é desprezado. Em Efésios capítulo 6, versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que o capacete? Porque os olhos estão na cabeça, o pensamento está na cabeça, os ouvidos estão na cabeça. Quando ele fala tomai o capacete da salvação, é para proteger os nossos sentidos, é para proteger os nossos olhos, para que os nossos olhos não vejam só maldade, para que os nossos ouvidos não escutem só coisas ruins, para que nossa boca não fale coisas que não agradem. Por isso que ele fala em Efésios capítulo 6, versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra tem que sair dos nossos lábios. O capacete tem que proteger a nossa cabeça de todo esse... Por que é que o soldado usa capacete? Exatamente por causa de pedra, por causa até de uma bala perdida, por causa de a pessoa joga um objeto cortante, bate no capacete, não vai. A nossa cabeça tem que estar protegida com esse capacete, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar na nossa cabeça o tempo todo, irmãos. Para quê? Para que não venha pensamentos malignos, para que não venha desejos malignos, para que não venha nada que possa impedir a nossa conduta de cristão. A nossa vida tem que estar reta diante do Senhor. Amém? É isso que temos que fazer. Ainda no versículo 4: mas honra os que temem ao Senhor. Mais um ponto de característica de sermos moradores do céu é o compromisso. É termos compromisso. É uma das principais características para que você seja um morador do céu. Em Provérbios capítulo 6, versículo de 1 a 5, ele vai falar uma série de coisas, até sobre a preguiça. Não tem preguiça e cumpre seus deveres. Nós não podemos ser preguiçosos, mas temos que cumprir os nossos deveres. Lá em Provérbios, abre aí, pastor Marcos, Provérbios, ó irmão, por favor, Provérbios, um livro à frente, capítulo 6. Só para nós ver isso aqui rapidinho. É porque é 5 versículos. Capítulo 6, versículo de 1 a 5. Capítulo 6. Pode ler, pastor Marcos. Diz assim: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se destes a tua mão ao estranho. 2. Se tu enheredestes com as palavras dos teus lábios, se te prendestes com as palavras da tua boca. No 3.
Então faze isto, filho meu, para livrar-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. No 4. Não des sono aos teus olhos, nem repousas as tuas palavras. 5. Livra-te como uma gazela da mão do caçador, como uma ave da mão do passarinheiro. Do 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e se sábio. Amém. Pronto. Então, queridos, isso promessas perigosas, mas precisamos ter compromisso com a palavra, com a verdade. Como ele diz aqui no versículo 4 do Salmos 15: mas honra os que temem ao Senhor. Precisamos honrar os nossos compromissos, precisamos honrar a nós, precisamos honrar. Aí no versículo 5 o que é que diz? Versículo 5: aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. A outra característica que nós entendemos para ser um morador do céu é andar em honestidade. Amém? Amém. Por que honestidade? Porque ele diz aqui, ó, aquele que não dá o seu dinheiro com usura. O que é usura, irmãos? Usura é avareza, é apego,